Seja bem-vindo, meu querido concurseiro, aqui no Vitrine do Concurseiro. Quero te fazer o convite a se inscrever no canal, ativar o sininho, que você vai receber aulas como essa, de questões aqui de português, para que você possa aplicar seus conhecimentos e poder praticar para realizar o seu concurso público e realmente, finalmente, mudar aí a sua vida por meio de estudos, que é a forma mais garantida, né? Conhecimento ninguém nunca vai tirar da gente. Então, continue estudando. Bom, hoje nós vamos partir para uma bateria aqui de 10 questões, lindas questões de português que eu selecionei para vocês. Olha que lindo. 10 questões, vamos começar com a primeira questão. Nessa sociedade líquido-moderna de hiperconsumidores, o desejo satisfeito pelo consumo gera a sensação de algo ultrapassado. O fim de um consumo significa a vontade de iniciar qualquer outro. Nessa vida de hiperconsumo e para o hiperconsumo, a pessoa natural fica tentada com a gratificação própria e imediata. Mas, ao mesmo tempo, os cérebros não conseguem compreender o impacto cumulativo em um nível coletivo. Assim, um desejo satisfeito torna-se quase tão prazeroso e excitante quanto uma flor murcha ou uma garrafa de plástico vazia. No último período do quarto parágrafo, o vocábulo assim é um advérbio que se refere ao modo como um desejo satisfeito torna-se prazeroso e excitante. Bom, assim aqui, nesse caso, ele vai nos dar a ideia de um advérbio aí de modo, desejo. Ele deixa de ser prazeroso, se a gente puder até analisar aqui um pouco mais a fundo. Não vai ter mais prazer, inclusive, se a gente puder observar. Assim, um desejo satisfeito torna-se quase tão prazeroso e excitante quanto uma flor murcha. Perdeu-se, né? Então, ele dá a ideia de um advérbio que vai mostrar, né, de um modo de desejo, deixa de ser, né, prazeroso, vira uma flor murcha. Triste, né? Que triste ver o amor chegando nesse nível, nossa sociedade atual, né? Infelizmente acontece, meu povo. Então, a questão aqui está incorreta. Ele deixa de ser, não entra como, né, um desejo satisfatório aqui. Não é mais prazeroso. 2. Ver você me deu muito prazer. A menina está muito engraçadinha. Como modificadora das palavras, nós temos prazer e engraçadinha, a palavra muito que as acompanha. É do ponto de vista morfossintático um advérbio. Bom, vamos ver o primeiro muito. Muito prazer. Esse muito, ele está se referindo ao substantivo, tá? Então, ele entra aqui como um pronome definido, que vai dar aí da quantidade vaga, né, e imprecisa. Muito prazer, não é muito claro isso. Já muito engraçadinha, ele é se referindo ao adjetivo, né? Engraçadinho, nesse caso, né? Engraçadinha. Então, o advérbio é uma única classe que vai modificar o adjetivo também. E ele é única e vai ser somente assim, tá? Então, nesse caso, está incorreto, porque só o segundo, né, vai dar essa ideia aqui, né? Então, é incorreta o que ele está afirmando. Morfossintático com advérbio. Nos dois casos, não. Terceira questão, TCE, 2018. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. O vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. Logo, aqui a gente vai ver que imediatamente usa aqui após uma referência que logo supremacia, né? Então, sim, a gente está falando no sentido adverbial, imediatamente, sim. Não está correto. Sentido adverbial de imediatamente, porque vem junto acompanhada da supremacia. Tá certinho aqui essa questão terceira. Quarta questão, IPAM aí 2018. Ainda que circunscritas a determinados limites, essas ações de resistência aparentemente insignificantes colocam em movimento as relações e podem alterar a realidade de uma ordem imposta ou dominante em um jogo vivido, cotidiana e mais ou menos silenciosamente.
No período em que aparece o vocábulo cotidiana, expressa uma característica de uma ordem imposta ou dominante. Quem viu a aula vai conseguir falar que esse cotidiana, junto com silenciosamente, está relacionado ao nosso verbo vivido. Então, não é adjetivo aqui. Ele é um advérbio relacionado ao verbo vivido. Ele só não precisou colocar 2 vezes ali finalmente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é uma característica, não é um adjetivo. Então, errada, tá? Nossa, a questão aqui é muito boa, né? Para ver a teoria na prática. Quinta questão, para vermos. Prefeitura de São José do Rio Preto. Expressão expletiva ou de realce é uma expressão que não exerce função sintática. Para falar a referência. Constitui uma expressão expletiva. A expressão sublinhada em A. Conheço-o desde menino e sempre esteve para morrer. B. Espantei-me que o atingisse a morte de alguém tão distante de nossa convivência. C. Essa cólica é que é o diabo. Se eu fosse mulher, ainda estava explicado. D. Foi operado de apendicite quando ainda criança e até hoje se vangloria. E. Consta que de uns dias pra cá está de namoro, sério como é jovem. Antes fosse, né? Vamos entender primeiro o que é uma expressão aqui expletiva, né? Ela pode ser retirada sem prejuízo, aí no seu sentido, ou até mesmo na forma de correção. Ele é um recurso aqui que é estilístico, né? Que dá ideia de ênfase até de realce. A expletiva aqui mais típica que a gente vê é ser que cai, despenca em concurso. Então, vocês vão ver que a gente vai ver bastante isso na vida. Então, ser mais que. Então, a gente pega aqui, esta cólica é que é o diabo. Se eu fosse mulher, ainda está explicado. É a mesma coisa se eu mudar esta cólica é o diabo. Se eu fosse mulher, ainda estava explicado. É a única que eu consigo ver aqui com a possibilidade de ser retirada e não vai ter aqui a questão de estranhamento, né? Vai estar certinho, não vai mudar o sentido, nem mesmo a correção da palavra, tá bom? Então, aqui a letra é a C. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Sexta. PRF 2019. Mas e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagina que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do mais arranha-céu. Maior, né? Arranha-céu. E ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho. É que, em como é que se fazia. Estamos falando novamente da expletiva, né? É que. Vamos ver se ela troca, né? Sem alterar, né? O sentido. Como é que. A gente trocar como se fazia. Tá um sentido aqui correto, não vai me perder o sentido, não. Então tá certo, se eu trocar como é que se fazia, é a mesma coisa que é que. Não me vai dar diferença, não. Super tranquilinho aqui pra gente poder resolver, inclusive. Certo? Quero ver aqui a chuva de likes, meu povo. Sétima questão, infã. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, é que mobiliza homens para a ação. Seria mantida a correção gramatical no último período no texto, caso o trecho é que fosse suprimido. É que expletiva, é que mobiliza o homem. Se eu tirasse aqui o e que é o que ele está me pedindo, né? Tirar o e que, ficaria só mobiliza os homens.
mobiliza os homens para a ação, né? Não vai mudar o sentido, então tá corretíssimo aqui. Se eu tirar o que mobiliza, que não vai me fazer falta, não. Então tá certo. Não vai manter, na verdade, aqui a correção gramatical nesse momento. Oitava. As intervenções autorizadas são a minoria, apesar de a gravidez nessa idade apresentar alto risco à saúde da gestante e de o aborto legal ser previsto em lei nos casos de estupro, o que automaticamente inclui meninas engravidadas antes de completar 14 anos. No período acima, ele quer saber 5 artigos, B, 6 artigos, C, 7 artigos, D, 8 artigos. Vamos lá, um por um. As intervenções, substantivo, intervenções, certo? É artigo. Os as está ligado aqui com o substantivo intervenções. A minoria substantivo, está juntinho, então também é substantivo. A gravidez, substantivo, o é um artigo, está acompanhando, percebe? Está tudo acompanhando. A saúde, ou a com crase. Deixa de ser artigo? Não, pelo contrário, continue, porque está falando do substantivo que é saúde, está logo junto, ó. Da gestante, esse da aí, Kelly, não sei, hein? Sim, da é artigo aqui também, a gente viu na aula, né? Da gestante, substantivo aqui, gestante. O aborto, sim, também é artigo do aborto substantivo. Nos casos também está se referindo ao substantivo casos. Então, cuidado, né, que pode causar dúvida quando a gente fala com crase, o da e o nos, né? Dúvida, vai ver a teoria que a gente explica também um pouco mais aprofundado sobre esses casos, né, desses artigos aqui que vão aparecer, que eles ainda vão estar relacionados aos substantivos, e sim a gente consegue chamar eles de artigos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letra C, 7 artigos aqui presente. Muito, muito bom, muito bom. Nona questão, TRT 2022. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Considerando o contexto, os termos sublinhados constituem, respectivamente, um pronome, um artigo de novo e uma preposição. B, uma preposição, um pronome e um artigo. C, um pronome e um artigo. D, um artigo, e uma preposição. E E, um artigo, um pronome e uma preposição. Vamos pegar primeiro todos, colocar na ordem, porque ele quer saber. Olha que a pergunta nos faz, hein? Respectivamente. Então, a gente tem que ver na ordem. Vamos começar lá. O homem. Homem é um artigo, junto com o substantivo homem. O peixinho. O substantivo peixinho também está junto. Artigo. Quando eu falo o acompanhava, esse o aqui está fazendo função de pronome oblíquo. O acompanhava, né? Que é uma outra forma de a gente ver. Não é substantivo aqui. Então, a trote, esse a está fazendo papel de preposição. Então, artigo, pronome oblíquo e preposição é a nossa letra E, né? O pronome só não precisa falar que é pronome oblíquo, enfim, só identificar que é um pronome, um tipo de pronome, ok? Nossa 10ª questão, um Papa, né, de 2018. Ainda que os produtos e os resultados sejam importantes, os processos e o valor agregado são ainda mais. Julgue o item a seguir. A palavra ainda expressa a ideia de tempo. Vamos lá. Ainda que os produtos e os resultados sejam importantes. Tá dando um valor mais de ênfase se a gente puder analisar isso aqui com mais calma, hein? Ele é a mesma coisa que eu falar. Chegou ainda agora. Acabou de chegar, né, basicamente, se eu fizer análise. Ou até mesmo falar, estou mais ainda. É a mesma coisa aqui, mais e mais. Então, dessa ideia de tempo que ele está pedindo? Não, né, porque não está me dando ideia de acabar de chegar, nem mais e mais, né? Então, está dando um valor só de enfático, ainda que os produtos e os resultados sejam importantes. Não tem nada a ver com o tempo aqui, então está incorreto.
questão mais que resolvida, assim como muitas das nossas hoje. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Deixa aqui a chuva de likes para o nosso vídeo, meu querido concurseiro, e a gente está aqui junto com vocês. Aproveita, segue a gente também lá no Instagram para acompanhar os nossos conteúdos. Nos vemos, até mais. Tchau, tchau.